Pessoal, como eu falei que nós queremos pontualidade, eu acho que estamos on time para começar a atividade científica. Se alguém ainda tem algum assunto, seja os virtuais ou presenciais, nós ainda, para uma pessoa, ao que eu vejo, não temos mais ponderações. Eu vou agora passar a palavra ao acadêmico Sérgio de Paula Ramos, que é o diretor científico que vai conduzir a reunião no momento, e agradeço a todos, talvez pela terceira vez hoje, por tudo o que tem feito para crescer a academia, facilitar a nossa vida, que tem sido muito, vamos dizer, gratificante o que está ocorrendo. E, então, um bom dia, bom fim de semana a todos. E, no final, ainda eu encerro a reunião, mas agora a palavra é do o acadêmico Sérgio de Paula Ramos. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia aos confreiras e confrades presentes. E dizer para vocês da minha satisfação em compartilhar esse momento, que começamos a retornar à vida por hora quase normal. Sem mais delongas, eu gostaria, então, de apresentar agora o conferencista desta manhã e passar de imediato a palavra a ele, né, para que possamos ouvi-lo. Né? Então, eu vou compartilhar a minha tela para apresentar os créditos do colega. Então, o professor Sérgio Hofmeister de Almeida Martins Costa é médico, doutor, chefe da equipe de gestão... Por enquanto, pelo menos chefe da equipe de gestão de alto risco do Hospital de Clínicas, é membro da Comissão Nacional Especializada de Defesa e Valorização do Profissional, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CREMERS e professor titular de Ginecologia e Obstetrícia da URGS. Ademais, devo dizer para os senhores e senhoras que o professor Sérgio, tive a honra de trabalhar no mesmo hospital com ele durante algumas décadas, é um colega extremamente afável, gentil, e algumas vezes tomamos cafezinhos juntos. Estou muito bem-vinda no nosso meio. Então, com os senhores, Dr. Sérgio Martins Costa. Bom dia a todos os acadêmicos. Eu quero primeiro manifestar a minha satisfação, a minha honra de ter recebido esse convite, né, do acadêmico e amigo Sérgio de Paula Ramos, do meu querido acadêmico amigo, professor Machek, e por sugestão de um acadêmico, meu colega de turma, Jorge Neumann, de vir conversar sobre esse tema aqui na academia e reabrindo as atividades presenciais é uma honra maior ainda. Eu quero dizer que esse tema que nós vamos discutir, na verdade, é um tema bastante espinhoso. Eu não gostaria muito de estar conversando sobre esse tema, precisando conversar sobre esse tema, mas acho extremamente importante que se discuta. É um tema que está na mídia e está sendo discutido por todo o país. E é muito importante que médicos, formadores de opinião, como são todos os acadêmicos, tenham conhecimento de conceitos básicos, de algumas balizas, tanto sanitárias quanto éticas, que a utilização, principalmente desse termo, violência obstétrica, pode trazer como repercussão para as nossas pacientes e para os nossos colegas. A partir da primeira década desse século, esse tema começou a ser discutido a partir da primeira década desse século, quando algumas ONGs, principalmente aquelas que se dedicam a questões de gênero, e alguns órgãos do judiciário, principalmente as defensorias públicas e os ministérios públicos e a mídia geral,
começou a adotar o termo violência obstétrica, se referindo tanto a maus tratos, né, notícias de maus tratos sofridos por parturientes, como procedimentos médicos que, na visão dessas entidades, podiam ser inadequados. Isso é muito fácil. A gente olha, por exemplo, na conexão Globo News, apresenta como notícia que cerca de 45% das mulheres brasileiras sofrem violência obstétrica. No hospital de clínica, nós temos 100 nascimentos por mês, seriam 45 mulheres sofrendo violência obstétrica a cada mês. Isso é uma enormidade, né, de pessoas. E já os advogados aparecem, né, como ali no Bom Dia Alagoas, saiba dos direitos das mães vítimas de violência obstétrica. Houve um caso muito rumoroso, né, de um obstetra no Hospital Albert Einstein, que atendeu aquela influenciadora Chantal, né, isso virou notícia e ganhou espaço na Globo News, e também o avanço de legislações, por exemplo, a pedido de regulamentação da profissão de doula como um avanço no combate à violência obstétrica. Então, nós temos que saber o que é isso, né? Do que se trata isso. Eu queria começar com um print, eu estou falando aqui em nome da Comissão Nacional Especializada em Defesa Profissional da FEBRASO, um print de um statement da FEBRASO sobre a questão do atendimento ao parto, que diz, né? Todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão possível de atenção à saúde, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez, parto e puerpério, assim como o direito de estar livre de violência e discriminação. Os abusos, os maus tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais e são repudiados com veemência pela FEBRASO. Não é disso que nós vamos falar, né? De flexibilizar questões de violência de gênero, de racismo, o tema é outro. A obstetrícia tem uma característica que talvez seja a única especialidade médica que cuida simultaneamente de 2 pacientes e que tem muitas vezes interesses antagônicos. Então, uma série de princípios do atendimento, tanto o princípio bioético, o princípio superior de autonomia, muitas vezes é flexibilizado em relação ao princípio de beneficência, baseado em direitos humanos, de tal maneira que decisões médicas em obstetrícia muitas vezes são extremamente difíceis nesse âmbito da bioética, né, e dos direitos fundamentais. Quando é que chegou esse termo? Esse termo, violência obstétrica, ele foi criado em 2007, na Venezuela, pelo então presidente da Federação Venezuelana de Ginecologia e Obstetrícia, Dr. Rogério Pérez de Gregório, dentro de um contexto social, um contexto político muito próprio daquele país. Entrou no Brasil pela primeira vez com uma lei municipal em Diadema, em São Paulo. E ela considerava, então, violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante, que ofenda de forma verbal ou física as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou ainda no puerpério. Ele entra pela primeira vez no nosso ordenamento legal. Vamos lembrar que a obstetrícia é um ramo da medicina, né? Assim como a cardiologia é um ramo da medicina. E obstare vem do latim, né? Que é estar ao lado daquela pessoa que ajuda. E é um ramo, né? Na medicina, é um ramo da cirurgia que evoluiu, né, para o atendimento de gestantes. A Organização Mundial da Saúde não reconhece o termo violência obstétrica, não existe. A gente pode procurar em qualquer terminologia, e nas questões de atendimento e segurança ao parto não existe essa terminologia. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia também não reconhece esse termo violência obstétrica. Esse termo existe somente na América Latina, em alguns países da América Latina, entre eles o Brasil. E começou a ser utilizado, como eu disse, em algumas ONGs e em algumas áreas do direito, né? O Conselho Nacional de Saúde se preocupa com essa questão, usa a terminologia violência obstétrica. O Conselho Nacional de Saúde é um órgão, não é um órgão eminentemente médico, um órgão representante da sociedade em geral. O protocolo de julgamento na perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, agora em 2022, cita, né, e dá definições, mas principalmente são as ONGs preocupadas com essas questões de gênero, de violência de gênero, etc., que começaram a utilização dessa terminologia.
A Defensoria Pública de São Paulo foi a primeira defensoria que sistematizou e definiu um pouco melhor o que caracteriza violência de gênero. E vejam que ela é bem variada, né? Desde recusa na admissão do hospital numa maternidade, a questão da peregrinação de leitos, por falta de leitos, que não é intrinsecamente uma questão obstétrica, uma questão de gestão de saúde. O impedimento da entrada do acompanhante da mulher, existe uma lei que garante a mulher ter o seu acompanhante, então isso é ilegal, não se pode recusar, a não ser em situações agora, uma pandemia, em que essa lei foi flexibilizada, e depois juntam uma série de procedimentos que, analisando essas entidades, incidam sobre o corpo da mulher e interfiram, causem dor ou dano em grau leve ou intenso. E aí citam, por exemplo, a utilização de soro com ocitocina para acelerar o parto, que é uma medida médica, toques vaginais sucessivos por diferentes pessoas, que é a rotina no atendimento obstétrico dos nossos plantões, diferentes médicos e enfermeiras examinam as pacientes durante o trabalho de parto, privação de alimento, em que algumas pacientes durante o trabalho de parto precisam ficar privadas, porque tem um risco muito grande de serem submetidas a uma cirurgia, e podem ter problemas de respiração de conteúdo gástrico. A episiotomia é uma cirurgia que é bastante combatida, né, por esses grupos. E coloca, então, dentro do mesmo grupo, questões médicas, questão de indicação de procedimentos médicos e violação de direitos fundamentais, de direitos... E tem um projeto de lei, de 2017, que define o que é violência obstétrica, tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, grosseira, zombreteira, e aí vai listando, né, deixar de aplicar anestesia, realizar episiotomia, submeter a mulher ao recém-nascido com o fim exclusivo de treinar estudantes. Geralmente, a gente sabe, né, que o ensino não é exclusivo, o ensino permeia a assistência em qualquer local. E agora saiu, vejam, em março de 2022, no Piauí, uma lei estadual que dispõe sobre assistência humanizada, antirracista, não transfóbica, estabelece medidas e direitos da participação da doula e garante à gestante o direito de ter uma doula durante o parto. A doula é um profissional leigo que faz um curso de um fim de semana, que pode acompanhar a gestante para dar suporte emocional. Algumas são fisioterapeutas, fazem massagens para contratura na lombar, etc. E então, garantindo, então, por lei, a presença da doula. O interessante, e eu comecei dizendo que obstetrícia é uma especialidade médica, que não há nenhum outro projeto de lei para definir o que é violência nas outras especialidades. Vocês imaginam se uma mulher chega numa emergência e ela é desrespeitada, infantilizada, submetida a um procedimento pretensamente desnecessário, por exemplo, numa emergência cardiológica, com dor torácica, ele recebe um stent que, vamos discutir cientificamente se ela tinha que fazer aquela revascularização ou não, se houver alguma dúvida sobre isso, ninguém vai rotular a emergência cardiológica, por exemplo, com vários professores de cardiologia aqui, de ter cometido uma violência cardiológica, talvez uma má prática médica, né? Talvez tenha desrespeitado, talvez tenha tido algum procedimento racista, mas não seria uma violência cardiológica. E esse termo, eu vou tentar conversar um pouquinho, ele é extremamente preconceituoso. Aqui é um print que eu fiz em casa, assistindo, né, o G1, ali tem aquela influência que está à direita, que foi atendida por um médico no Hospital Einstein, que depois se queixou de ter sido desrespeitado. A outra é a nossa professora Maria Celeste, que é a presidente da Comissão Nacional da FEBRASO. E veja uma manchete ali: violência obstétrica. É possível mudar essa cultura enraizada? Desde quando tem algum dado nos informando que é uma cultura enraizada de violência na obstetrícia brasileira? Eu vou conversar um pouquinho sobre 3 desses 4 itens, né? Esse termo transforma a exceção em regra e rotula uma especialidade médica, que nós não podemos aceitar que seja dessa maneira. Coloca no mesmo contexto a descortesia, a grosseria, a violência de gênero e o uso de condutas médicas que são passíveis de discussão no âmbito médico.
e criminaliza a assistência obstetrícia. E, como eu vou mostrar para vocês, é muito perigosa para as mulheres e para os bebês. O termo violência transforma, assim, a exceção em regra. Vejam que uma pesquisa da Datafolha, de dezembro de 2018, demonstrou que 88% das mulheres relataram satisfação no acolhimento à atenção por profissionais de ginecologia e obstetrícia no Brasil. O Brasil é o país que tem a maior gama de programas de humanização de parto, né? Parto seguro da Sogirtes, parto adequado do Hospital Einstein, projeto da Rede Cegonha. Então, basta a gente conversar com uma gestante que teve um parto na Alemanha, que teve um parto na Inglaterra, e que teve um parto no Brasil, seja na rede pública ou na rede privada, e elas vão nos relatar em relação à questão do acolhimento. Evidentemente, aqui elas são muito bem acolhidas, isso não é uma regra. Evidentemente que existe desrespeito, evidentemente que existe racismo, evidentemente que existe violência de gênero, ninguém duvida disso. Né? A cultura da obstetrícia brasileira é, assim, de acolhimento, de cuidado respeitoso. Nós temos uma série de problemas funcionais, problemas de excesso de cesariana, problemas de superindicação de procedimentos, que são sérios, que têm que ser discutidos no âmbito da medicina. A violência, ela coloca no mesmo cesto coisas muito diferentes e sobre a mesma lei, o que é perigoso, né? Pode passar o prazo. Ou seja, violência de gênero, racismo, xingamento não podem ser discutidos no mesmo âmbito, na mesma lei, sob o mesmo guarda-chuva da cesariana, da episiotomia, do uso de ocitocina, de NPO. Procedimentos obstétricos, eventualmente, podem caracterizar uma prática, como em qualquer especialidade. Mas não existem, eu não posso controlar a existência dessa má prática, simplesmente como uma violência de uma especialidade. E ela criminaliza a assistência obstétrica, e isso é muito, muito perigoso, né? Interfere na base, né, do atendimento médico, que é a confiança e no respeito. Isso é a base do relacionamento médico-paciente. A indicação de vários procedimentos médicos passa a poder ser revista por uma autoridade judicial, a amniotomia, o uso de ocitocina, a cardiotocografia, que é muito combatida durante o trabalho de parto, a episiotomia, a cesariana. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês, para ver como isso é perigoso. Eu acompanho, por força de ofício, todos os processos de uma prática médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de todas as especialidades, junto com a assessoria jurídica. Vocês vejam aí nesse gráfico, o número total anual por ano de processos de alegação de erro médico. Vejam que há uma tendência de judicialização crescente ali de 1989 a 2021. Vejam que a especialidade de ginecologia e obstetrícia é a maior delas, com 34% de todos os processos, sendo que na ginecologia e a obstetrícia tem 77%. A ginecologia responde igual à urologia ou qualquer especialidade cirúrgica no número de processos, no número de reclamações por alegação de erro médico. Então, a obstetrícia, e muitas delas empurradas por essa questão da quebra do respeito e da quebra da confiança, principalmente entre a parturiente e o seu médico. Vamos adiante. Vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Aqui esse é o nosso livro Rotinas de Ginecologia e Rotinas de Obstetrícia, que está saindo agora o oitavo, no final do ano sai a 8ª edição, e tem um capítulo escrito pela professora Judite Martins Costa e pela professora Fernanda Martins Costa também, sobre responsabilidade civil em ginecologia e obstetrícia, que é muito interessante, vale como responsabilidade civil em medicina. E as razões pelo elevado número de demandas judiciais são várias, mas a primordial delas é a crise de confiança e respeito à relação médico-paciente. Essa é a principal. Claro que tem outras, remodelação das relações pessoais da medicina nos moldes de uma relação de consumo, irresponsabilidade tecnocrática, na crença supersticiosa na ciência, mas assim, a primeira delas, de longe, é essa crise de confiança entre pacientes e médicos. E eu vou citar, que eu acho importante, alguns exemplos de casos que mais frequentemente são citados como violência obstétrica.
O primeiro deles, que é a GENI, né, da violência obstétrica, é chamada manobra de Christeler. Manobra de Christeler, eu comecei a fazer parte, ainda na beneficência portuguesa, aprendi com uma parteira, né, Carmen, a parteira, que era uma pressão no fundo do útero para auxiliar a saída do neném. Já na minha residência, acho que o professor Heitor está aqui, que foi meu professor, a gente já aprendeu que manobra de Christeler era ineficaz, mas não que era violenta. Né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A episiotomia, né, pode passar o próximo. Episiotomia, o uso de ocitocina e amniotomia rotineiramente, chamado manejo ativo do trabalho de parto. E vou dar exemplo desses três, que são os que mais frequentemente aparecem hoje nas ouvidorias e no judiciário, né, com processos médicos. A manobra de Christeler, então, como eu disse, é uma pressão feita no fundo do útero. Agora, em 2009, um ensaio clínico randomizado que mostrou o que a gente já sabia, mas que a manobra de... Então, eles separaram ali de 190 mulheres, né, em dois grupos. Um grupo recebeu a manobra de Christeler, o outro grupo não recebeu, e se mostrou que ela é ineficaz, então ela não deve ser feita. Mas ela foi absolutamente inócua, não provocou dano em nenhum bebê e dano em nenhuma mãe. E ela é taxada como um processo, tanto como um processo de violência, próximo, pode passar o próximo, que esse é um dos casos lá do Hospital de Clínicas, que passou pela ouvidoria. Eu acabei respondendo como responsável por essa área, não que eu estivesse no parto, mas aí isso pode virar um processo. Isso é a queixa de um marido que já chega, né, no hospital com a questão da violência, né, com medo que a sua mulher sofra violência. Aí, durante uma cesariana, ele disse, a minha esposa foi vítima de violência obstétrica. Durante a cesariana, o anestesista fez a manobra de Christeler. Primeiro que é impossível, porque isso é uma manobra de parto vaginal. E não há como fazer uma cesariana sem que o auxiliar ou o anestesista auxiliem a saída do neném com uma pressão no fundo do útero. Mas a família já veio, né, e se alguém coloca a mão sobre o ventre da paciente, no fundo do útero, já corre o risco de ser processado por estar usando uma manobra de Christeler que as pessoas não sabem nem o que é, e que, na verdade, não é uma manobra que seja feita de rotina. Mas que muitos obstetras mais antigos, que aprenderam seus partos com parteiras, ainda utilizam, né? O certo é não utilizar. A outra coitada que vem sendo apedrejada é a episiotomia. O que dizem da episiotomia? Que ela é sempre desnecessária, que é uma deslavada mentira, que é um corte na vagina sem anestesia, e que foi criada por homens que têm inveja da vagina. Isso eu coloquei aqui porque eu ouvi numa audiência pública de uma profissional de saúde, que não é médica, condenando os demônios da medicina que provocam que fazem episiotomia, que é uma cirurgia que tem lá suas indicações. Próximo. O que é a episiotomia? É a ampliação cirúrgica do compartimento posterior da vagina, que é utilizado em algumas situações, principalmente nos partos operatórios, em que se usa vácuo extrator ou fórceps, e ela é necessária. A escola americana sempre preconizou muito a episiotomia, a escola inglesa, a escola europeia, os países nórdicos fazem muito pouco episiotomia. O primeiro ensaio clínico, na verdade, o estudo de casos e controles, não é um ensaio clínico, foi um estudo argentino, feito em 93. Eu aprendi a fazer episiotomia quase de rotina na maternidade Maritoca, na Santa Casa. E esse estudo randomizou pacientes para o atendimento rotineiro, que era pedido rotineiro e seletivo, com algumas indicações, e mostrou que ser mais seletivo não trazia dano. O grande dano é o dano de ruptura da musculatura do esfíncter anal e a sua sequela de incontinência para fezes. E esse estudo mostrou e a conduta começou a mudar. Passa o próximo, por favor. Vejam que essa é a taxa de episiotomia no Hospital de Clínicas. Lá em 2009 era 60%. Mais estudos saíram, né? E é assim que a medicina evolui. Hoje a gente faz episiotomia aqui no Hospital de Clínicas e 23% dos nascimentos, mas não é zero. Né? Tanto a Organização Mundial da Saúde, como a Biblioteca Cochrane, como o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, eles recomendam o uso restritivo hoje da episiotomia. E não é zero, né? E enquanto a violência obstétrica prega taxa zero de episiotomia. E isso causa... Vejam que esse aqui é um estudo de agora, de 2022, de todos os partos instrumentados na França, né, em que eles avaliaram o risco de lesão de esfíncter anal e asfixia do recém-nascido nos partos a fórceps com e sem episiotomia.
E vejam que a episiotomia diminuiu a laceração de esfíncter anal nos partos avós, nos partos aváticos, e diminuiu significativamente a taxa de asfixia dos recém-nascidos. Então, ela tem a sua utilidade. E aí, eu mostro esse caso, isso é um caso aqui de Porto Alegre, em que me pediram para participar como auxiliar lá de defesa, é de um hospital que tem uma taxa muito baixa de episiotomia, realmente abaixo de 10%, e que também tem enfermeiras no acompanhamento do parto. E o que aconteceu? Uma gestante de baixo risco, o atendimento começou por uma enfermeira, depois de 3 horas de dilatação completa, era um neném que estava no occipito posterior, foi chamado o médico, era o residente de 3º ano, ele constatou que o neném estava em bradicardia, realizou a episiotomia e fez um parto forte. O recém-nascido nasceu asfixiado, com a PGAR de 0, nasceu em parada, com a PGAR de 4 no 5º minuto, com excesso de base de menos 14, um pH de menos 7 no cordão umbilical, foi para encefalopatia hipoxistêmica, foi para hipotermia, tratamento de hipotermia, esperamos que eles não desenvolvam a pior sequela, que é a paralisia cerebral, e talvez até um casal atento que quisesse processar essa equipe de saúde pelo retardo em fazer a episiotomia e aplicar o forte. Esse neném tinha que ter nascido 1 hora antes, mas ele está sendo processado porque realizou a episiotomia. Ele não está sendo processado porque, eventualmente, esse neném nasceu asfixiado. Isso não importa. O que importa é que ele praticou violência obstétrica. Vejam o risco em que estão submetidos as mulheres e as crianças com essa pressão que vem de fora, de que não se pode encostar na barriga, que não se pode fazer uma episiotomia. Então, isso é perigoso, isso é real, isso está acontecendo aqui e agora. Outro fato que é frequentemente é a questão do uso rotineiro de ocitocina e amniotomia, ou seja, apressar o trabalho de parto. E não deve ser feito se é para apressar porque o médico tem pressa. Mas existe um protocolo chamado manejo ativo do trabalho de parto, que foi desenvolvido por O'Driscoll em Dublin, em 2000, se não me engano, 90 e poucos, em que ele preconiza o uso rotineiro, sim, de ocitocina e amniotomia, tentando manter a velocidade de dilatação igual ou superior a 1 centímetro por hora, para diminuir taxas de cesariana. E existe um outro protocolo que é um manejo mais conservador, que indica o uso de ocitocina, amniotomia, se há diagnóstico de um progresso mais lento no trabalho de parto, mas são protocolos de conduta. Poderia muito bem, por exemplo, na maternidade da Santa Casa, se praticar manejo ativo do trabalho de parto, e na maternidade do Hospital de Clínicas, se praticar manejo conservador. Nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está produzindo violência obstétrica. Mas ai do médico que não justificar muito bem se ele coloca um soro com ocitocina no trabalho de parto, que ele é sujeito a ser processado por violência obstétrica. E esse estudo foi agora, de 2019, que fez um ensaio clínico randomizado com 100 pacientes, 50 em cada braço, mostrando que o manejo ativo diminuiu a taxa de cesariana por distócia. É violência isso? Próximo. Será que é necessário haver uma nova tipificação legal, tanto para combater abusos, como erros no atendimento médico? O que a gente tem, se alguma gestante sofre, ou se acha que sofreu, é vítima de descortesia, de xingamento, descumprimento da lei do acompanhante, ou mesmo se ela acha que sofreu um procedimento desnecessário ou potencialmente lesivo, ela tem as ouvidorias, por lei, todos os hospitais têm ouvidorias, para se queixar, tem o Código de Ética dos Conselhos Regionais de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, tem o Código Civil, tem o Código Penal. As pessoas têm caminhos que funcionam para reclamar de mau atendimento. Nós não aceitamos que haja a necessidade de uma nova tipificação legal e que venha carregada com todo esse preconceito contra uma especialidade médica que é tão nobre quanto é a obstetrícia. Então, eu costumo falar na etiopatogenia do conflito. Eu crio uma cultura, usando o termo de violência obstétrica, crio um clima de medo no atendimento ao parto, eu destruo a relação médico-parturiente,
insegurança, desconfiança, insatisfação, o que termina na judicialização da medicina. E agora, terminando, eu faço uma provocação, mas eu acho que é muito importante, né, para a gente ver como estamos fora da realidade. Se eu perguntar, se é uma questão numa prova entre acadêmicos, levando-se em consideração os direitos da parturiente do recém-acadêmicos, que eu falo aqui, acadêmicos de medicina, recém-nascidos, qual das situações abaixo não se enquadraria como violência obstétrica? A. Indicar o uso de ocitocina no primeiro período? Não, isso pode ser enquadrado. Realizar episiotomia para quanto? Isso pode ser enquadrado. Indicar uma cesariana numa paciente com apresentação pélvica termo? Não, isso pode ser enquadrado. Planejar um parto fora do hospital, no domicílio? Isso jamais vai ser chamado de violência obstétrica. Próximo. Essa seria a resposta correta. Vejam, passa o próximo, por favor. Vejam, e tem muitos estudos muito robustos sobre isso. Eu só coloquei esse aqui porque chama bastante atenção. O desfecho avaliado foi mortalidade neonatal. E esse estudo são dados do CDC de 2010 a 2017. São 2.288 partos hospitalares atendidos por enfermeiras. E 177 mil partos domiciliares planejados e recém-nascidos a termo de baixo risco. Então, não é parto porque não deu tempo de chegar no hospital. Planejamento para ter em casa. Comparando a mortalidade neonatal entre os partos atendidos pelas enfermeiras nos hospitais, os partos atendidos pelas enfermeiras em domicílio aumentou em quase 3 vezes o pior dos desfechos, né? Não estou falando nem de paralisia, nem de outros danos, morte. Aumentou se foi atendido por parteiras certificadas, que é uma figura, agora tem um curso de obstetrizes na USP, não é nem enfermeiro nem médico, faz um curso de atendimento do parto, aumentou em quase 4 vezes o risco de morte. E se foi parto planejado por outros, por exemplo, por doulas, etc., que são acompanhantes leigas do parto, aumentou em quase 7 vezes o risco de morte dessas crianças. Mas isso não é violência, isso jamais será considerado violência, isso é considerado um programa até de humanização do parto. Então, planejar um parto fora do hospital não é violência, embora aumente em 10 vezes a taxa de scores de APGAR de 0 no 5º minuto. Isso é um estudo holandês, tentando mostrar que os partos domiciliares na Holanda eram seguros. Eles mostraram que aumentou 10 vezes, APGAR 0 no 5º minuto. No 5º minuto não tem nem batimento cardíaco aí. Aumentou em 4 vezes a ocorrência de convulsões e paralisia cerebral e 4 a 6 vezes a taxa de morte perinatal. Mas isso não é violência. E vejam o risco, né? Aqui no projeto Cegonha, aqui nós temos os indicadores que têm que ser cumpridos para que uma maternidade receba verba pública. Tem uma série de indicadores, né, de saúde, mortalidade, mas as 2 primeiras são taxa de cesariana e taxa de episiotomia. Quanto menor, mais a chance de eu conseguir verba pública. Veja que interessante agora na Inglaterra, próximo. Isso aqui saiu no The Sunday Times, agora em 2022, né? As mortes de bebês forçam o sistema de saúde inglês a rever os objetivos de taxa de parto normal em maternidade do Reino Unido. O que é isso? É o administrador pressionando para conseguir melhores verbas, taxas cada vez menores de cesariana, de episiotomia, etc. Quem está pagando preço são os bebês. É claro que não se deve fazer uma cesariana desnecessária, nem uma episiotomia desnecessária, mas isso é uma indicação médica. E eu não posso ter um administrador do hospital que entrega verba para o hospital pressionando por um número, para esse número baixar. Se o indicador é mortalidade, é morbidade, é taxa de infecção, tudo bem. Então, a jurisdição para discutir os riscos e benefícios de condutas médicas é a medicina, e não o coletivo de algumas ONGs, e nem os tribunais de justiça. Os tribunais de justiça vão nos dizer, né, se houve erro médico, se o médico tem que ser punido ou não, né, mas não vou discutir conduta médica aí. Então, na visão da FEBRASGO, o uso do termo violência obstétrica é um abuso midiático, transfere para a obstetrícia a sociopatologia da violência de gênero, do racismo e da intolerância, e nós não somos donos disso, e a criminalização a priori de uma das mais nobres especialidades médicas,
difunde um preconceito injusto contra obstetras, transfere para o judiciário a tomada de decisões clínicas, não melhora o atendimento de gestantes e de seus filhos, pelo contrário, põe em risco a saúde das mulheres. Então, eu quero terminar com o final daquele statement da Febrasgo que eu comecei, e que diz o seguinte: pelos motivos acima exemplificados, a Comissão Nacional Especializada de Defesa e Valorização Profissional da Febrasgo se posiciona em defesa de uma assistência ao parto com enfoque na qualidade dos cuidados de saúde materna e fetal, no cuidado respeitoso como componente essencial da qualidade da assistência e contrária ao uso do termo violência obstétrica em qualquer circunstância. Ainda, a Febrasgo recomenda que, naquelas situações de inadequação de condutas, deve ser empregado o termo má prática, como é usado nas demais especialidades médicas. Por fim, é também entendimento da Febrasgo que os casos de violência à mulher em quaisquer circunstâncias, durante a gravidez, o parto, o puerpério, ou mesmo fora desse contexto, são abomináveis, inaceitáveis e devem ser denunciados às autoridades competentes para serem avaliados, julgados e punidos os seus responsáveis. Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, Sérgio. Eu pediria que todos os acadêmicos que estão no Zoom, os que puderem, acionar os seus vídeos, para que a gente tenha uma presença sentida, mais eloquente, né? E faremos agora uma parte de perguntas, debates, colocações, né? Eu achei extremamente oportuna essa conferência, brilhantemente dada pelo Sérgio, e quero introduzir as conversas, Sérgio, te ouvindo a respeito de uma opinião que eu tenho sobre isso, né? Eu acho que governos recentes brasileiros andaram numa linha de desacreditar médicos e medicina, né? Achando que, já que o médico não vai nos rincões distantes desse Brasil, então vamos fingir que são médicos, pessoas não habilitadas. Insiro, nesse contexto, o ataque às diferentes especialidades, como você bem destacou, uma das mais alvejadas, a obstetrícia e a promoção das doulas, o que me parece uma coisa de política, sem nenhuma base científica, né? Na minha área, eu vejo isso acontecer com a maconha, onde toda a mídia está muito interessada na legalização dela, já vislumbrando um novo patrocinador. Então, a pergunta que eu quero te fazer é que, como vocês, obstetras, imaginam poder se defender desse ataque absolutamente injusto a essa especialidade médica? E depois eu gostaria que, no Zoom, interessados em se manifestar, levantasse a mãozinha eletrônica ali e pediria ao nosso presidente, Gavinsky, para ver se há interessados na plateia, que eu não consigo visualizar a plateia, né? Então, com a palavra, devolvo para o Sérgio e depois para os demais inscritos. Sim, acadêmico Sérgio. É claro que essa questão de doula é uma questão que a Comissão Nacional está sendo avaliando. E, primeiro, eu quero dizer que a profissional doula não é uma profissional que traga prejuízo no atendimento ao parto, de maneira nenhuma. Existem até ensaios clínicos, né, mostrando que ela melhora a satisfação de pacientes, a presença de alguém ali treinado para dar carinho, para fazer massagem, e ela não é mal vista. Existem algumas questões que aí a gente tem que cuidar. Uma é a regulamentação como uma profissão. Os cursos de doulagem, eles duram 48 horas, é feito no sábado e no domingo, dado por algumas pessoas. Isso é muito pouco para credenciar uma profissão regulamentada, né, ser acompanhante. E eu vou fazer aqui não sei nem se devia dizer isso em público, mas acha a lei, acha a trampa, né? Tem alguns colegas que são tramposos, que viram na figura da doula também uma maneira de burlar o pagamento dos convênios. Ou seja, muito bem, minha senhora, eu faço o seu parto pelo convênio sem problema nenhum, mas a doula custa tanto, né? E a doula não é regular, né? A doula não existe doula do SUS, não existe doula da Unimed, não existe doula do tanto, e depois vai lá. Então, tem que
vamos devagar com o andor, né? Ninguém pode dizer que é prejudicial ter uma doula, né? A doula não é uma parteira, não é uma pessoa que tem nenhum conhecimento de medicina, é uma pessoa que dá conforto. Muitas fisioterapeutas estão fazendo esse trabalho, muito bom às vezes, né? Na questão da dor lombar, contratura muscular, mas não eu não posso olhar a doula como uma barreira contra a violência obstétrica, assim como esse viés que está sendo colocado da presença de doula, não é por aí. Vamos trabalhar juntos, tudo bem, né? Mas como auxiliar, regulamentar a profissão, obrigar né, a ter uma obrigação legal, como pretende o projeto de lei. Como assim a gente precisa de tanta coisa, né, que faz diferença na mortalidade? Doula faz diferença, pode fazer diferença na satisfação, se ela for uma pessoa empática, etc. Muito obrigado. Eu pedi para levantar a mão eletrônica, que algumas câmeras eu não estou visualizando. Aqui Heitor, na sala, se você puder... na sala, ok, Labi, se você está... Na sala tem o doutor Prates e o doutor Messias. Tá, e eletronicamente nós temos o Heitor Enchel, que está de mão levantada. Vamos pela ordem, presidente. Então, acadêmico Paulo Prates. Doutor Sérgio, meus parabéns. Você sabe que o senhor foi aluno do doutor Heitor e o doutor Heitor foi meu bicho, então eu tenho direito de fazer perguntas ao senhor. Eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu dormi de 52 anos com uma obstetra e me fez lembrar muito dela aqui, porque ela pensava exatamente como o senhor. Conheci muito a sua esposa como obstetra. Eu queria lhe fazer uma pergunta, e que sempre me preocupou, a questão da cesariana. A epísio não me preocupa. Eu acho que negar a epísio, porque é uma violência, quando tem necessidade, eu acho que é o que está correndo com toda a medicina. Né? Qualquer coisa, o médico é processado por má conduta. Mas eu queria perguntar assim, eu conheci médicos que tinham clínica grande de parturientes que não faziam parto, faziam cesariana. E eu tenho um conceito que cesariana com hora marcada é uma violência, porque tira o bebê antes do tempo. E eu queria saber qual é a sua opinião. A cesariana desnecessária, eu não gosto, até pelo significado que ganhou de usar a palavra violência, mas uma cesariana sem indicação é um erro médico, é uma má prática médica, eu diria isso. É assim, uma má prática médica. Marcar simplesmente por conveniência, sem nenhum motivo que já tenha, sim, é uma prática que deve ser combatida. Entretanto, no mundo inteiro há uma tendência crescente nas taxas de cesariana. E sim, essa tendência crescente é acompanhada de uma diminuição importante de uma série de desfechos ruins no atendimento ao parto. Com exceção de um, que está aumentando e nos preocupa muito, que é uma questão de acretismo placentário. O Brasil, a Turquia, a Itália e o Chile são os países com as maiores taxas de cesariana no mundo e são os únicos que estão aumentando a taxa de mortalidade por hemorragia, por problemas de aderência excessiva da placenta. Ou seja, uma cesariana desnecessária, ela é extremamente segura, tanto para a mãe quanto para o bebê, se ela for feita depois da 39ª semana. Mas ela põe em risco essa mulher se ela pretender ter outro filho. Então, ela não deve ser praticada. É, sim, uma violência eu oferecer uma cesariana para uma menina de 18 anos, de 20 anos, que vai ter seu primeiro filho. Não considero uma violência uma cesariana marcada para uma mulher de 40 anos, que vai ter seu, talvez, primeiro e último filho, desde que seja feita depois da 39ª semana, se ela assim o desejar. E há uma previsão legal hoje no Brasil, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, e como também aquela lei que começou em São Paulo, né, capitania, uma lei muito mal elaborada, Janaína Pascoal, que uma mulher pode pedir para marcar cesariana. A gente tem que ter alguns cuidados quanto a isso. Seria uma violência fazer isso numa jovem que pretende, na sua vida, ter mais 2 ou 3 filhos, sem que haja uma indicação médica que a justifique. Desculpa me prolongar um pouquinho, mas eu queria fazer outro comentário.
na entrega do Oscar, no ano, não lembro que ano foi, que o Marlon Brando ganhou o Oscar, ele mandou uma índia no lugar dele, porque a reclamação dele é que dos filmes que Hollywood fazia, sempre o índio era visto como um bandido. E aqui, os filmes nossos e as novelas da Globo, quando mostram um parto, eles mostram uma cena extremamente dolorosa para a mulher. E será que não era da sociedade de obstetrícia? Porque isso aí faz com que a jovem tenha medo do parto. Tá? E, na realidade, não devia ser assim, porque quando a mulher quer engravidar, é um neném. Então, essas cenas que mostram uma coisa extremamente dolorosa, eu acho que prejudica a obstetrícia. A gente acha que sim. A gente não tem esse controle sobre a mídia, né? A Febraso tem trabalhado bastante nisso, mas isso é a verdade. Os procedimentos obstétricos, seja de assistência ao parto, como eclâmpsia, outros, quando aparecem na novela da Globo, é sempre distorcido, mas tem todo o roteiro da novela. E é muito ruim que isso traga uma realidade que não é compatível, né? Hoje nós, né, não sei se, né, nós dispomos de analgesia durante o trabalho de parto, né? Claro que parto dói, evidente, né? Dizem que foi porque comeram uma maçã lá no paraíso, não sei se é verdade. Mas a gente pode, a medicina evoluiu, nós podemos ofertar partos vaginais sem dor. A dor não deveria ser um motivo para que alguém pedisse uma cesariana. Doutor Sérgio, eu gostaria de intercalar alguém da parte virtual com o da sala. Perfeito. Tem alguém aí que Sim, o acadêmico Heitor Reich. Cumprimentar a academia por ter convidado o professor Sérgio Martins Costa para fazer essa oportuníssima conferência nessa manhã de sábado. Realmente, esse termo, violência obstétrica, é terrível para nós, é uma violência para todos aqueles que se dedicaram e se dedicam ao atendimento da mulher no momento mais feliz da vida dela, que é o nascimento da criança. Os conceitos aqui trazidos pelo professor Sérgio Martins Costa mostram realmente o que é uma coisa que está acontecendo que nós não conseguimos interpretar muito bem. Uma das coisas que eu ia falar, o professor Prates cortou, quer dizer, quando há cenas de nascimento de criança, de parto, se foca direto o rosto da mãe, da artista, gritando desesperadamente de dor, como se sempre fosse assim. E não é, realmente não é como foi comentado. Bom, a judicialização do parto, a judicialização do atendimento, mostra ali que 70% dos processos por erro médico, são causados em obstetrícia. Mostram também uma falsa ideia, uma falsa impressão. Isso é preciso que nós, todos das entidades, façamos um contínuo esclarecimento da população das coisas que acontecem e também, por um certo ponto, ver como a gente poderia melhorar todos os nossos atendimentos. Mas não é essa coisa horrorosa que a mídia ou que os pretensos estão fazendo e chamando violência obstétrica. Aliás, deve ser uma palavra, deve ser um termo que deve ser abolido, deve ser abandonado, não deve ser repetido. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns ao professor Sérgio Martins Costa pela brilhante palestra, pelo cuidado que teve e pela sua sabedoria. Parabéns. Obrigado, Heitor. Vindo de ti, me honra muito. Presidente Menck. Confrades e confresas, vocês não imaginam a alegria deste meu sábado. Vou começar pela primeira, que é ver vocês ao vivo novamente. E me perdoem os que estão ali na telinha, mas ver a Mia ao vivo, o Neumann, o professor Gottschalk, em carne e osso, falar o Marcheca reclamando de todos vocês, isso traz uma imensa alegria. Meus sábados ressurgiram, gente. Agora sim, daqui para frente, eu que sou presidente da academia, viu, presidente Lavinsky, que fui abençoado, entre aspas, com
o meu mandato durante esse período, né, do coronavírus, me sinto agora como que saindo de uma coisa avassaladora. Então, esse sábado estou muito gratificado. A outra é ver, agora, parabéns à gestão atual, essa série de realizações que estão sendo feitas, professor Sérgio, pela nova diretoria, que agora vai ser renovada daqui a poucos dias. Então, meus cumprimentos, vocês têm trabalhado muito, e eu sou testemunha disso. E eu quero também fazer uma menção à terceira alegria, é que estar junto aqui com o professor Sérgio Martins Costa. Nós convivemos 30 anos no departamento de ginecologia e obstetrícia, eu lá dentro da gineco e ele dentro da obstetrícia. Então, é com muita satisfação que eu recebo hoje aqui nessa plateia. Quanto à questão da violência, agora vamos entrar no tema propriamente dito, eu vejo que a única causa disso tudo que está aí tem o viés político. É ou não é? Não existe nenhuma outra especialidade médica que tenha essa conotação. Violência dermatológica, violência urológica. O professor Sérgio disse-o bem. Nenhuma outra especialidade. Por que a obstetrícia? Porque ela se presta a toda essa manipulação, a toda essa coisa que não é por menos que começou na Venezuela, há 10 anos atrás. Então, nós temos que batalhar no sentido de atuação na área, vamos dizer assim, onde iniciou o mal. Não é no obstetra, nós tratamos bem a gestante, tratamos bem. É lá atrás, na política, nessa onda de doula, toda essa perseguição midiática que está havendo. Então, doutor Sérgio, mais uma vez, meus parabéns por essa brilhante exposição. Renovo aqui a minha admiração pelo nosso acadêmico querido, o professor Angel, que está na telinha, um representante de alto valor dentro da especialidade, e sim, temos que eliminar do mapa esse termo violência obstétrica. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Menck, meu eterno chefe lá no Hospital de Clínicas. Acadêmico Germano Bonot, por favor, da sua manifestação. Obrigado, Sérgio. Eu queria primeiro cumprimentar o palestrante, Dr. Sérgio, pela palestra. Eu não assisti integralmente, eu estava aí no início da reunião, agora estou aqui participando virtualmente. Então, não pude assistir o início, que me atrasei, mas peguei esse final da doula e peguei também os comentários que, para mim, foram muito pertinentes, tanto do Sérgio de Paula da Costa Ramos, e também do Menck, do presidente Menck, né, que fala na política. Então, vou falar em política, né, que é a minha área. Né. Se o Sérgio, psiquiatra, lembrar, essa história da droga começou lá atrás, e o nome era Reforma Psiquiátrica. Vão fazer a reforma psiquiátrica. Não sei como que vão reformar os psiquiatras. Né? Não sei como que tem violência obstétrica. Entende? Ou seja, o chavão. O chavão na psiquiatria era o fechamento de leitos psiquiátricos no Hospital Geral, acabar com os grandes hospitais, etc. Nós aqui não tínhamos esse problema. E fechamos hospitais, e hoje temos muita gente doente nas ruas, sem condições de atender. São moradores de rua. A política nacional é um desastre, é um crime que nós fizemos com o doente mental. Mas isso, politicamente falando, e eu venho de uma área,
deputado, secretário na época, nunca ninguém nos procurou da área médica, da área da ciência, para nos dizer o que era a reforma psiquiátrica, para ele nos levar elementos. Há 4, 5 anos atrás, eu estava no sindicato médico e havia um projeto de lei na Câmara e depois na Assembleia que queria introduzir a doula nos hospitais de Porto Alegre. O que é a doula? O que é a doula? Ou seja, o doutor Sérgio Martins Costa explicou o que é a doula. Agora, o político tem que ler em algum lugar, em alguma lei, algum projeto. Onde é que está a profissão da doula? Uma das pessoas que se dizia que ia ser doula, que lutava pelo projeto, não tinha curso, que eu diria assim, secundário completo, não tinha nenhum curso superior para tratar do assunto, absolutamente nada. Então, de que é esse doula que fala as pessoas que estão a favor, as pessoas que estão contra, para quem na política vem de outras áreas? Se nós não sabemos, e pelo que eu entendi, doutor Sérgio Martins Costa, pelo que eu entendi, não há ainda uma definição legal sobre esse profissional. Como que pode um político ser contra ou a favor se não há essa definição legal? Então, as entidades médicas, e aí o presidente Lavinsky, até instado pelo Sérgio Paulo Ramos, lhe trouxe para essa reunião, para que se discuta esse assunto da violência obstétrica, que praticamente, acho que quase todos nós, que pertencemos à academia, quando estávamos nos bancos acadêmicos, assistimos ou fizemos a episiotomia. Né? Fizemos isso e nunca nos passou pela cabeça que isso pudesse ser considerado violência. Concordo, é político, mas política se resolve com política. E se nós temos uma bandeira, e uma bandeira, isso foi assim extremamente feliz no que diz respeito a essa questão, entre aspas, de violência obstétrica, né? Eu acho que as instituições de saúde têm que estar bem preparadas para discutir politicamente isso. Porque senão nós vamos encontrar em alguma instituição médica alguém que possa ser favorável à doula. Espera aí, mas favorável a que tipo de doula? De que nós estamos falando? Se não há lei que diga o que é um profissional doula, se não se trata disso, qual é a sua formação, de onde vem, entende? Então, essa insegurança que existe na sociedade, muitas vezes se culpa o político, mas não se dá a informação, não se trabalha as grandes lideranças. Foi mais um desabafo aqui, porque por alguém que contribuiu em um momento errado, né, sobre a questão da reforma psiquiátrica e tentou reparar depois. E que agora, na violência obstétrica, e preparem-se os colegas médicos, virão outras questões voltadas para a medicina e aí estarão ligadas, como essa, de alguma forma, ao mercado de trabalho. Obrigado. Sérgio, quer fazer algum comentário? Sim, obrigado, acadêmico Germano, muito sábio os seus comentários. Eu gostaria de lembrar que essa questão da doula, sim, ela já está inserida em projeto de lei para regulamentação da profissão, né? E que a Comissão Nacional Especializada de Defesa Profissional da FEBRASGO e a própria FEBRASGO está trabalhando muito para colocar limites nessa regulamentação. Eu mesmo, como chefe de serviço no Hospital Mãe de Deus durante muito tempo, e nós montamos o primeiro serviço privado de atendimento ao parto com plantão presente, hoje tem o Hospital Moinhos de Vento também tem. Eu entrevistei muitas doulas que as pacientes queriam, os médicos queriam, então a gente fazia com que elas se instrumentalizassem de alguns critérios, né? Como se veste um propé, como se bota um gorro, uma máscara, quais são os limites de atuação, e funcionava bem, elas funcionam como um acompanhante. O que tem acontecido com essa vamos dizer assim, com esse ganho de força e de regulamentação de profissão, que elas estão começando a interferir na conduta médica. Não, o senhor não vai colocar ocitocina? Não, mas por que o senhor quer indicar a cesariana agora? Não, espera um pouquinho. Aí quebra. Vocês imaginem um acompanhante, vou citar aqui, eu peguei hoje, para exemplo, a cardiologia. Uma pessoa que fez um curso de 1 semana lá no Instituto de Cardiologia, aí o médico indica, a senhora tem que colocar um stent. Mas não, espera um pouquinho. Eu acho que esse caso é para revascularização, tem que abrir. Mas como assim?
Então, está indo para esse lado, ou seja, pessoas que podem ter um certo papel, mas que já têm projeto de lei na Câmara Federal para regulamentar, e isso é ganho político, não há dúvida nenhuma, né? Aqui nós tinha uma deputada aqui do Rio Grande do Sul que batalhando muito para a filha, né? A filha dela é doula e ela queria muito regulamentar essa profissão aqui. Presidente Lavischi, tem alguma pergunta na plateia? Professor Gottschalk, por favor. Professor Martins Costa, cumprimentos por essa belíssima palestra. Aliás, a academia propicia esses momentos em que especialidades distantes se encontram e todas se integram em prol da medicina. Não há dúvida de que o Brasil hoje está vivendo uma ditadura do judiciário. Nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E submissos em muitos casos. É uma fúria legiferante que transforma tudo em rótulos e o rótulo vira dogma. E o dogma passa a ser cobrado pela imprensa. Talvez isso represente um pouco a evidência de que as entidades médicas estão se encolhendo. Eu acho que nós precisávamos nos unir mais, nos congregar mais e enfrentar essa situação, que às vezes é uma situação extremamente constrangedora. Essa sua palestra, ela traz à luz muitas questões políticas e questões éticas. Violência obstétrica. A violência existe em todas as especialidades, ou poderá existir em todas as especialidades. Então, não seria o caso desse violência obstétrica, violência médica. Mas nós já temos no Código de Ética Médica apontados os erros médicos, imperícia, imprudência e negligência. Será que essas situações não caem dentro desses quesitos? Se for preciso particularizar, então seria o caso de erro médico, e não estigmatizar uma especialidade tão nobre como o senhor falou. Então, eu fico assim, eu acho que é preciso haver um repúdio a esse termo e, ao mesmo tempo, se a situação não se enquadrar em imperência, imprudência ou negligência e representar um caso de violência, que haja dispositivos especiais sobre violência médica. Por exemplo, no caso da episiotomia. A episiotomia é violência? Não, a episiotomia é indicação médica. O que poderá ser violência é uma episiotomia mal feita que configure imperícia, imprudência ou negligência. E aí, sim, cai dentro do erro médico. Mas estigmatizar uma profissão assim representa isso mesmo, essa fúria legiferante que nós estamos vivendo e, de certa maneira, nos submetemos. Eu acho que as entidades médicas precisam ter uma voz mais ativa e mais forte. Obrigado. Obrigado. A doutora Temes pediu a palavra. Eu quero, seguindo o Menck, dizer que foi uma bela manhã. Bela manhã da gente se reencontrar, em primeiro para ouvir todas as belezas que o grupo do professor Lavischi está nos proporcionando com esse aumento de atrações. Mas, Sérgio, eu fiquei encantada com a tua palestra. Uma beleza, foi extremamente elucidativa, gostei demais, gostei de ouvir o nome de várias pessoas dessa ilustre família, a Fernanda, a tua irmã, também a Judite, todas participando deste assunto. Gostei imensamente. E eu quero dizer para vocês uma coisa, claro que tem política, e a política não é só nossa. Eu não sei quantos dos senhores e senhoras que assistiram Mães Paralelas. Mães Paralelas é o último filme do Almodóvar, esse maravilhoso diretor espanhol, em que duas mulheres têm filhos, e eu tive agora, coisa de 10 dias atrás, no meu consultório, uma mocinha que me disse: doutora, depois de olhar a Penélope Cruz sofrendo para ter a criança, eu não vou ter mais meus filhos de parto natural. Eu vou exigir cesariana. Então, o Gottschalk falou agora que a gente não podemos ser tímidos, né, no sentido de enfrentar várias coisas. E eu acho que nós, academia,
não podemos ser tímidos em relação à mídia. E essa iniciativa de entrar na 0 hora, né, no caderno Vida, eu acho extremamente importante. E um dos assuntos, acho que deve ser esse, porque o charme da Penélope Cruz sofrendo para ter uma criança que depois é trocada por outra no berçário, aumenta o problema de ter um filho. Então, eu acho que é isso. Não é só política, claro que é, mas também... E depois a Gisele Bündchen tendo todo aquele parto em casa, que na realidade fez uma UTI em casa, e por aí vai. Mas é mídia. Nós temos que combater o bom combate. E, para mim, o bom combate é complicado, mas ele envolve a mídia. Sérgio, muito obrigado, uma bela manhã. Obrigado, professor Atenis. Uma pergunta, só uma pergunta rápida. Um momentinho. No Zoom tem alguém que queira fazer uma pergunta? É bem rápido, estou fazendo uma pergunta. Não, você precisa ser rápido, que me parece que não tem no Zoom nenhum que queira fazer perguntas. Nem precisa. Doutor Sérgio, será que nos outros países é permitido o familiar entrar para assistir junto ao procedimento? Ou só aqui? Não, depende. Tem muitos países que sim, é permitido. Cada vez mais, isso é um movimento, né? A gente tem que entender um pouquinho que, antigamente, sim, os partos eram em casa, num ambiente muito mais humanizado, com a participação do companheiro, as pessoas, né? A chegada da criança era boa. E com altas taxas de mortalidade. A vinda para o hospital, aquela figura do marido ficar fumando charuto, né? No século passado, fora, esperando dizer se nasceu o seu varãozinho ou não, essa figura é hoje abominada, né? E muitos países estão criando maternidades com ambientes humanizados, as pessoas podem levar o seu quadro, só não pode levar cachorro ainda, né? Então, existe, se isso ocorre dentro de um hospital, que tem uma porta ali que tu pode transferir e fazer uma cesariana de emergência, não tem nenhum problema, né? Transformar a participação, ter mais pessoas, os médicos obstetras não são contrários a isso, desde que não lhes tire recursos, né? Então, o que está acontecendo com esse movimento é uma tentativa absurda de voltar. É como eu costumo comparar o parto em casa, e tem alguns centros de parto normais aí por esse país, eu visitei em Sapopemba, vários, que apresentam assim 100 partos sem nenhum problema. Ora, mortalidade materna a gente conta por 100 mil nascidos vivos, e mortalidade neonatal por 1.000 nascidos vivos. Então, se alguém me apresentar um centro de parto normal que funciona aqui na Restinga, com 100 nascimentos, sem nenhum problema, eu respondo o seguinte: eu pego uma criança de 1 ano de idade, boto na carona da minha moto, sem capacete, e vou até Florianópolis. Provavelmente não vai acontecer nada. Agora, qualquer problema que der, eu não tenho recurso nenhum para evitar a morte dessa criança. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso, né? Eu tenho que voltar, eu tenho sim que humanizar. O modelo de maternidade criada dentro de um bloco cirúrgico de um hospital é nocivo. Ela tem que ser um lugar próprio, né? O nascimento é um evento fisiológico, mas de altíssimo risco, gente. Eu não posso, para fugir do excesso de intervenção ou de um ambiente de bloco cirúrgico, né? E que não deve ser, não ter esses recursos à mão. É isso que os médicos têm que lutar. O senhor acha que a pessoa dentro da sala não atrapalha? Não, no parto não. Assim, isso já tem bons estudos mostrando. A enfermeira pega o marido, veste o marido, e ele vai estar ali do lado, dando a mão para a sua... isso não traz nenhum tipo de problema. Nunca houve problema nisso. Sabe por que os pilotos não deixam ninguém entrar na cabine quando eles estão aterrissando? Para não ver que eles estão... Não, porque é um momento de muito risco. Eu gostaria de estender uma pergunta, mas antes disso, felicitar, como foi unânime, uma palestra muito enriquecedora e complementa uma série de coisas quem não atua nessa área. Mas a pergunta é uma especulação.
não tem na essência desse processo um bom número de questões de ganho financeiro, a mobilização de uma indústria jurídica de propiciar oportunidades de, até chamar uma extorsão. A sucumbência em que, na área trabalhista, quando perde, tem riscos econômicos do demandante, não seria uma solução para que quem estivesse inventando coisas tem risco também? Porque me parece que um bom número a pessoa se sente ferida e outros querem realmente tirar um fruto disso. Eu acho que na questão da indústria de processo médico, sim, eu acho que existe isso. Na questão da violência obstétrica, existe uma outra questão que também é de mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que, no Brasil especificamente, em alguns países da América Latina, nós da obstetrícia, talvez por uma produção médica, né, tem muito mais médico do que enfermeira, então nós substituímos quase que totalmente a enfermeira no atendimento ao parto. Eu fui atendido num hospital por uma parteira, né? O médico da minha mãe, naquela época, Porto Alegre, eu acho que se chegava em 5 minutos na Beneficência Portuguesa, estacionava o carro na frente se houvesse algum problema. Então, essa figura da parteira, da enfermeira, que permanece na Inglaterra, que permanece nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil foi substituída quase que 100%. E isso é uma disputa de mercado de trabalho. E eu posso ser corporativista aqui, se eu tiver um olhar sindical do mercado de trabalho médio. Mas há, sim, espaço, as enfermeiras são absolutamente competentes para o acompanhamento de um parto normal, desde que esteja um obstetra e um neonatologista ao lado, perto, não é do outro lado da rua, né? Mas também por essa questão de mercado de trabalho, que nós usurpamos, né? Ocupamos esse trabalho, do trabalho de parto normal. Antigamente o médico era chamado só para resolver problema. Eu acho que tem uma questão de mercado de trabalho por trás dessa gritaria toda. Mas as demandas, o senhor acha que não são relacionadas para ganhos na esfera jurídica? Não é bem o meu tema, mas eu acho que tem. A gente vê que tem uma judicialização com o intuito de ganho. Eu fui plantonista do Hospital Conceição durante muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar nisso, eu estacionava, meu carro ficava no estacionamento, naquele tempo era aberto ali, né, atrás, e tinha uma Kombi, uma máquina de datilografia e um advogado e uma pessoa arrecadando pessoas que saíam do hospital para saber se tinha tido algum problema para já encaminhar, né, uma chance de ganho em processo, né, captando clientes ali. Isso existe, né? Eu acho que na medicina existe isso, mas também não me dedico a esse tema. Beleza. Como o doutor Sérgio não tem mais perguntas na área virtual, e aqui também não. Presidente Lavinsky, antes de terminar a minha parte, eu queria fazer um comentário final. Perfeito. Kleber, por gentileza. Obrigado, é rápido. Sérgio, parabéns pela tua apresentação. Mas fez a apresentação para nós. Todos nós soubemos isso. E a maior parte da sociedade culta, não politicamente envolvida, como o Bono falou, também sabe de tudo isso. O problema, sabe o que é? É quem nos julga, é o juiz e o Ministério Público. É aí que nós devemos falar. É aí que tu tem que explicar. Olha, a minha mulher vai ter um filho. A mulher do juiz, a mulher do promotor. Mas é a dor. Olha aqui, ó. Isso aqui funciona dessa forma. E ele vai te ouvir. Eu estou te usando o termo, mas toda a classe. Assim, tem que haver uma voz, de alguma forma, e aí ao Ministério Público e ao magistrado, os juízes. Porque esses que nos julgam e nos multam. Os outros é política, como diz o Bono, gritam, vão gritar sempre. Eu não posso imaginar que alguém venha na sala de cirurgia e vai dizer o que eu tenho que fazer. Assim acontece contigo também.
E toda vez que alguém diz, doutor, não faça sem incisão no apêndice, faça por vídeo, olha, o mínimo que vai fazer educadamente é mandar tirar a pessoa da sala. E assim deve ser. Obrigado. Obrigado. Então, Sérgio, pode... Eu queria encerrar essa minha parte agradecendo ao Xará pela brilhante manhã que nos propiciou, né? E anunciar que a próxima conferência, a reunião de abril, será a cargo da confreira Ana Maria Menezes, né? Já, para minha alegria, aceitou o nosso convite de se manifestar na última reunião de abril, aliás, na reunião de abril, no último sábado. Com isso, eu agradeço a todos e passo a palavra para o presidente. Muito obrigado, doutor Sérgio, pela condução da sessão científica. Muito obrigado ao doutor Sérgio Martins Costa, como disse há pouco, abrilhantou nossa reunião, nos enriqueceu, e eu vou, então, dar as últimas palavras de encerramento da reunião e corrigir uma pequena falha que estava no escopo das minhas apresentações, é falar do livro sobre Moacir Scliar, que o Dr. Bonneau, o acadêmico Bonneau, escreveu sobre a parte médica do nosso grande escritor, e já teve 2 reuniões na Santa Casa e na Amrix para tratar e divulgar e valorizar esse evento, mas nos diz respeito que ele pôs na contracapa como algo vinculado à nossa academia, que muito nos honra e, portanto, vai aqui uma palavra de agradecimento. Também o fez o Dr. Rogério Xavier, quando fez uma publicação das reuniões culturais, que vinculou a sua publicação à academia. Portanto, corrigido esse detalhe, eu devo, vamos dizer assim, quase plagiar o que já foi dito pelo Dr. Menck, de que, para nós, é um renascer. Tivemos que usar, quando digo nós, todos, de muita criatividade para superarmos essa peste que está na nossa biografia, e, felizmente, nós não temos conhecimento de nenhum caso grave que tenha ocorrido com os acadêmicos, e, portanto, as nossas medidas, digo nossas, durante todo esse período, foram apropriadas. Portanto, não tendo mais nada para essa manhã, dou por encerrado e agradeço a todos por prestigiar a academia, prestigiar o grupo que está trabalhando, as palavras de muitos que aqui o fizeram, e, portanto, está encerrada a reunião ordinária da academia do dia 27.